Este é o manual quase definitivo para extração de café. Fique até o final desse vídeo e compreenda melhor como funcionam as variáveis de extração do seu café e se torne um home barista ou um barista profissional que seja independente, sem ter que ficar seguindo receita ou diquinha, enfim, mirabolante de influencer ou de outros baristas ou de campeões mundiais ou seja lá quem você está seguindo neste momento, tá? Vamos lá, vamos aos poucos. Nessa introdução eu quero deixar bem claro para você que não existe receita mágica, não existe variável ideal, digamos assim. Existem as recomendações, é o máximo que eu posso te dizer. O mais importante aqui é conseguir entender qual é o racional por trás de cada variável. Tudo que eu vou falar nesse vídeo, a partir deste momento, é respaldado em livros, em artigos científicos, entre outras pesquisas que eu fiz e deixei aqui nas referências, na descrição desse vídeo. Não vou citar referência por referência a cada conteúdo que eu informar aqui, porque senão esse vídeo vai demorar 10 horas para terminar. E eu já acho que vai ser um vídeo longo, mas tenha paciência. Caso você seja uma pessoa que esteja começando agora no mundo dos cafés especiais, no mundo das extrações, esse vídeo vai sanar muita dúvida que inclusive eu tive lá atrás e ainda continuo tendo, porque o dia que você achar que você não tem mais dúvida, você se tornou uma pessoa mais ignorante do que você já era. E se você já possui ali um certo domínio sobre a sua extração, talvez uma ou outra informação que eu venha passar nesse vídeo faça a diferença para você dar aquele up na sua extração, tá? Então eu vou falar qual vai ser a metodologia de como eu vou apresentar essas variáveis. Tá pegando aqui minha colinha porque demorei para fazer esse roteiro. Eu vou apresentar qual é a variável, a partir dali o que essa variável vai impactar na sua extração, de fato, e como eu devo ajustá-la. Eu disse uma vez em um Reels, o tempo guia, o sensorial refina. Então a gente vai pegar esse mantra, né, e ele vai ser um invólucro de tudo aquilo que eu vou falar hoje para vocês. A variável x guia, só que o sensorial refina. Então sempre o sensorial vai falar mais alto. O sensorial que vai dizer para onde essa variável deve ser ajustada, tá? Então vamos começar pelas variáveis. Eu vou falar de temperatura, granulometria, tempo, proporção, hidratação, despejo, métodos, tipos de filtro, grau de torra e água. Vou falar de 10 variáveis diferentes. Vamos começar falando da temperatura da água. Você possivelmente já ouviu falar de nessa receita utilize água a 95 graus ou utilize água a 92 graus, enfim, seja lá qual for a temperatura que você já ouviu falar. Vamos entender primeiramente o que ela impacta, né? A temperatura está intrinsecamente ligada no que, como e a quantidade de um determinado elemento vai ser extraído ali do seu café. Cerca de 30% do café que você moeu ali, ele de fato pode ser solubilizado. Só que entre 18% e 22% são os compostos que mais atraem. A partir dali, para baixo ou para cima, já não vai ser uma extração tão legal. Isso segundo a ESA, tá? E não quer dizer também que você fez uma extração de 20% de eficiência, que vai ser uma extração perfeita, porque você pode ter extraído, na realidade, elementos que não são bons. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? A partir de 80 graus, boa parte dos compostos solúveis já começam a ser extraídos com eficiência. E aí eu tô falando de cafeína, eu tô falando de ácido clorogênico, eu tô falando de trigonelina, eu tô falando de compostos fenólicos, enfim. Cada um desses elementos, eles vão influenciar diretamente no sensorial da sua xícara. Seja trazendo mais acidez, seja trazendo mais doçura, seja trazendo mais amargor, né? O tão indesejado amargor. Agora, como que funciona em relação, ou melhor, como eu devo ajustar essa temperatura para extrair o que de fato é bom do seu café? Vamos a partir de ajuste. Quanto maior a temperatura, mais fácil fica a solubilização desses compostos, ou seja, mais fácil fica a extração dos compostos solúveis. Quanto menor a temperatura,
menos eu vou extrair. Então, o racional é muito simples. Quanto mais alta a temperatura, maior a extração. Quanto menor a temperatura, menor a extração. Mas então, como que eu devo ajustar isso? Eu vou começar passando para vocês três faixas de temperatura que podem ser utilizadas para diferentes tipos de torra. Então, vamos começar de cima para baixo. Se eu estou utilizando uma torra muito clara, torras claras são menos solúveis. Logo, eu preciso de um maior esforço, eu despendo de mais energia para solubilizar esses compostos. Então, eu vou precisar utilizar uma temperatura mais alta. Então, a recomendação fica de 95 a 98 graus para conseguir extrair torras mais claras. Torras médias, a gente já pode colocar entre 92 e 95 graus, e torras escuras entre 89 e 92 graus, tá? Mas isso são sugestões, são recomendações. Lembra? O sensorial refina. Fiz a minha extração a 95 graus e eu senti que ela ficou flat, ou vulgo, ficou fraca, né? Ficou sem corpo, ela ficou até azeda. O que eu posso fazer? Eu subo essa temperatura. Vou tentar usar 97, 98 graus, tá? Fiz uma extração e ela amargou, ou ela ficou muito intensa, né? Ela não tá deixando nenhuma nota muito clara, tá tudo muito deturpado na minha extração. O que eu faço? Eu abaixo a temperatura. Se eu extrair a 95, eu vou lá e extrair a 92, tá? Então, só um guia. Essa é uma variável olhando de maneira isolada. Ao longo desse vídeo, a gente vai começar a ver a correlação entre uma variável e outra, e talvez isso ajude você a ter alguns pulos do gato para refinar a sua extração, tá? E um mito que eu já quero deixar aqui, né, cair por terra, que é o mito de não pode ferver a água. O que acontece, né? É complicado falar sobre isso olhando de maneira isolada. Por quê? Como eu disse, uma torra clara, ela exige um maior esforço, exige mais energia para que de fato ocorra a extração da maneira que a gente quer. Logo, 100 graus pode ser uma temperatura 100% plausível de ser utilizada, caso a torra seja muito clara. Ao contrário de eu tentar utilizar uma temperatura de 100 graus em um café torra escura, que é muito solúvel, logo, com certeza vai amargar. Então, não se preocupe com essa questão de ferver a água errado. Não é isso. A questão é, a água ela está intrinsecamente ligada, ou melhor, a temperatura da água está intrinsecamente ligada com o tipo de grão que você está utilizando, principalmente no que se refere à torra. Beleza? Vamos ao próximo. Granulometria, que é um nome bonito para a grossura da moagem, né? O que interfere? Como que ela afeta? Uma moagem muito fina, maior a superfície de contato. Logo, a água consegue extrair os compostos solúveis mais facilmente do que uma moagem mais grossa, que tem uma menor superfície de contato. Logo, quanto mais fino, maior a extração, quanto mais grosso, menor a extração. Então, esse é o racional, ok? Então, agora a gente vai trabalhar em cima desse racional. Então, como que eu devo ajustar a minha moagem, né? Vou pegar aqui, por exemplo, o Bravito, grande moedor nacional, feito aí pelo Gilberto. Tudo vai depender do método que eu estou utilizando e até do tipo de filtro que eu estou utilizando, né? Quanto mais fino eu moo, mais área de contato eu tenho para fazer a extração, logo eu exijo menos tempo de extração. Então não adianta a gente fazer uma moagem extremamente fina, por exemplo, para um método infusionado como uma prensa francesa, né? Vou até pegar uma aqui, como uma Aeropress. Agora, quando eu já estou utilizando um método cônico, como uma V60, faz mais sentido eu ter uma moagem mais fina, porque o método cônico é um método que possui uma percolação um pouco mais acelerada, ao contrário, por exemplo, de um método flatbed, ou um método com base plana, que possui uma percolação um pouco mais lenta do que um método cônico. Então a gente vai começar a observar esse tipo de cenário. Métodos cônicos, percolação mais acelerada, moagem mais fina. Métodos flatbed e até métodos, que eu não peguei aqui, mas tão conhecido Melita 102, que são métodos trapezoidais. Esses carinhas aqui possuem a percolação um pouco mais lenta, logo eu posso moer numa moagem média até média grossa.
Quando a gente já entra nos métodos infusionados, a recomendação são moagens média grossa a moagem até grossa, ok? Para que isso? Para diminuir o tempo proporcionalmente à granulometria. Então essa correlação tempo, granulometria e método, ela está intrinsecamente ligada ao que de fato é importante extrair do café, tá? Senão a gente pode extrair muito ou pouco. E um outro ponto, os filtros estão também ligados à granulometria. Se eu estou utilizando um filtro que possui uma percolação muito acelerada, ou seja, passa água muito rápido por ele, eu devo moer mais fino para causar mais resistência. Porque se eu moer muito grosso, vai passar água muito rápido, essa água não ficou tempo suficiente em contato com o café, não solubilizou o suficiente esses compostos, logo a extração não vai ter nenhuma eficiência. Agora, quando eu possuo um filtro que ele tem uma gramatura maior, ou seja, um filtro mais grosso, eu preciso moer também um pouco mais grosso, para que essa água não demore muito para passar. Agora nós vamos para a variável talvez a mais difícil de todas, né? Por que eu digo isso? Porque a variável tempo, que é a variável em questão, ele é uma variável que se correlaciona com praticamente todas as outras. Então ela é uma variável que você nunca pode observar sozinha. O tempo de extração sozinho não significa absolutamente nada. Um dos pontos que são interessantes a gente observar quando a gente vai falar do tempo é o seguinte, vamos lá. A partir de 2 minutos de extração, né, isso daí é mediante testes e pesquisas efetuados pela própria CCA, em uma temperatura de 83 a 92 graus, nesse range de temperatura, nessa faixa de temperatura, nota-se que de 16 a 18% dos compostos solúveis já são extraídos, com 2 minutos de extração. Ou seja, não precisa de muito já para chegar numa margem legal de extração. Lembrando que a margem recomendada é entre 18% e 22% de extração, tá? Ou seja, o tempo sozinho não diz nada, absolutamente nada. Então, o que quer dizer só olhando o tempo, sim, numa visão macro? Maior o tempo, maior a extração, menor o tempo, menor a extração. Agora, vamos tentar entender um pouquinho as correlações, tá? Tempo versus granulometria. Quanto menor a granulometria, ou seja, quanto mais fino eu moer, mais tempo vai demorar para percolar. Quanto maior a granulometria, menos tempo. Ou seja, a gente já começa a entender que se menos tempo significa menor extração, significa que se eu moer mais grosso, vai passar mais rápido, logo vai extrair menos. Se mais tempo significa maior extração e moer mais fino, vai também trazer esse aspecto, logo maior extração. Tá? Agora vamos olhar sobre a ótica dos filtros. Filtros que possuem rápida percolação, menor tempo. Filtros que já não possuem uma percolação tão acelerada assim, como por exemplo os filtros originais da Coar, eles são de uma gramatura maior. Os filtros da Chemex, como não, né, que são filtros que pesam aí quase 5 gramas, são filtros extremamente, com uma gramatura muito alta, né, extremamente densos. Enfim, são filtros que vão fazer com que esse café demore mais para passar, né? Agora, o que eu posso fazer para ajustar isso? Eu aumento a granulometria, é um dos ajustes que eu posso trabalhar. Então o tempo, não tem como falar dele sem falar das outras variáveis. Assim como a própria temperatura em relação ao tempo. Quanto maior a temperatura, menor uma propriedade física da água chamada viscosidade. Quanto menor a viscosidade, mais fácil a água passa por um meio, ok? Agora, quanto maior a viscosidade, demora mais para essa água passar. Ou seja, a água fria demora mais para passar do que uma água quente. Olha que interessante. Então, se eu precisar diminuir esse meu tempo, eu posso trabalhar as outras variáveis. Como? Se eu quero aumentar o meu tempo, eu posso moer mais fino, usar uma temperatura mais baixa, usar mais café para a mesma quantidade de água, ou seja, aumentar o número de despejos, né? São elementos que vão fazer com que demore mais para passar. E eu posso fazer completamente o contrário, caso eu queira que demore menos, né? Proporção de café e água, né? Tão bem conhecido em inglês como ratio, né?
mas vamos deixar as coisas na nossa língua. Então, a proporção, ela está ligada exatamente no corpo, na textura, na doçura, na acidez do café, ou seja, no sensorial como um todo. Se eu tenho uma extração na qual eu uso muito café para uma quantidade de água, eu estou falando que eu quero entregar mais intensidade para aquela bebida. Então, se você já tomou um expresso, que não é o alvo de estudo aqui dessas variáveis, mas enfim, ele serve como um bom exemplo, você já percebeu que ele tem um corpo mais intenso, ele pode até trazer um amargor caso mal extraído, e quando tem acidez também tem uma acidez gritante, né, caso não bem extraído, ou seja, isso acontece porque a proporção ela é extremamente baixa. Quando a gente fala proporção baixa, é contraintuitivo, mas vamos pensar assim, por que a proporção é baixa? Porque a diferença entre a quantidade de café e de água que você usa é pequena, por isso que é proporção baixa. Um expresso, a proporção dele é de 1:2, a sua grande maioria. O que significa isso? Para cada grama de café, eu utilizo 2 gramas de água. 1:2. Quando a gente já entra no mundo dos coados, a gente vai utilizar, dentre as recomendações, né? 1:10, ou seja, 1 grama de café é 10 de água, 1:15, 1:18, até 1:20, né? Inclusive eu já fiz super receitas com 1:20. Você, nossa, mas está muito diluído, vai ficar um café aguado. Não necessariamente. Eu posso ajustar as minhas outras variáveis para que isso seja possível. Então, o racional por trás da proporção é muito simples. Quanto menor a proporção, ou seja, quanto mais café eu utilizar para a mesma quantidade de água, mais extração eu vou ter. Maior vai ser a minha extração. Quanto menos café eu utilizo para a mesma quantidade de água, ou seja, quanto maior a proporção, né, maior a diferença entre café e água, menor vai ser a minha extração. Mas a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, porque se eu utilizar pouquíssimo café, vai chegar uma hora que a água que vai estar passando sobre esse café vai deixar de tirar aqueles compostos solúveis que são os legais, que são os compostos, digamos assim, padrão ouro, né, que está entre os 18% e os 22% que são os legais. Eu vou começar a extrair outros que não são tão bons assim, sensorialmente falando. Por isso que, dependendo da quantidade de água que você for utilizar, é legal você aumentar também a quantidade de café, para que ele ainda tenha bons compostos para serem removidos. Agora vamos para a quinta variável, hidratação. Neste momento, nós vamos fazer um trabalho de reeducação de vocabulário. Porque a gente tem um problema muito sério na extração dos cafés, que inclusive se você pegar livros extremamente conceituados, né, também citam essa fase como pré-infusão. Só que se a gente for fazer uma pequena análise na terminologia, é um termo incorreto, porque pré-infusão é tudo aquilo que acontece antes da água entrar em contato com o café. Então, à medida do momento a qual nós colocamos água no café, esse café já está em infusão. Infusão, basicamente, né, seguindo aí o que dita no próprio dicionário, é o ato de você infusionar plantas, ou seja, colocar plantas, ou seja lá, por exemplo, o próprio café, grãos, pó, em um líquido, né? No caso, a gente está trabalhando com um líquido quente, fazendo com que esse soluto solte nesse solvente, que no caso é a água, né? Alguns compostos que sejam ali atrativos para o consumo, né? Então, esse é o ato da infusão. Então, quando a gente fala de pré-infusão, é tudo aquilo antes de molhar. A gente está falando disso, a gente está falando de hidratação. A gente está molhando a cama do café. Em inglês é muito utilizado também o termo blooming, de afloramento. Por que vem esse termo afloramento? Porque nessa etapa, né, principalmente nessa etapa, ocorre a liberação do CO2, né, do gás carbônico. Isso não quer dizer que acontece apenas nessa etapa, tá? A liberação do gás carbônico acontece durante toda a extração, né? Agora vamos entender qual que é a importância da hidratação. Esse é um esforço até para mim de ficar toda vez me corrigindo para não falar mais para infusão. Tô me policiando para não levar esse vocabulário para vocês também, tá? Então vamos falar hidratação. Qual que é a importância dela? Vamos lá. O café, quando ele passa pelo processo de torra, ele fica embebido de gás carbônico, né? Então, as
digamos assim, os poros do café, vamos utilizar um vocabulário mais chulo aqui, para ficar mais fácil a compreensão. Os poros do café, eles ficam todos preenchidos ali com o gás carbônico. Pensem comigo. Para a água entrar dentro desses poros e de fato extrair tudo aquilo que pode ser solubilizado, alguma coisa tem que sair. Tem que sair essa coisa que está entupindo esses poros, que no caso é o gás carbônico. Quando essa água entra em contato com o café, por meio de capilaridade, que vocês provavelmente já viram isso alguma vez na vida, só que talvez não com esse nome, que é este fato aqui, ó. A capilaridade basicamente é um fenômeno que dá para ser demonstrado inclusive com um pano e uma água aqui que eu vou mostrar para vocês, que é dentro do meio sólido, a água tocar esse meio sólido, ela começar a se espalhar, subir, descer. Isso é a capilaridade, né? Então, não é porque a água entrou em contato com o ponto A, que nesse caso pra gente vai ser esse daqui, que ela não pode atingir esse ponto aqui indiretamente. Ela vai atingir esse ponto por meio da propriedade capilaridade. Então, eu vou colocar aqui em contato. À medida que vai molhando, essa água ela vai subindo. Em nenhum momento eu imergi este ponto aqui, ó, próximo a 400 mililitros na água. Só que ao retirar, esse ponto aqui está sim molhado. É o que acontece na etapa de hidratação do café. Então, quando eu molho esse café, não só o ponto que a água tocou vai ter o contato direto, né? Porque essa água vai começar a se espalhar. E quando ela se espalha, ela vai penetrando no café, lá ele, e vai expulsando o CO2. Dessa maneira, ela começa a solubilizar esses compostos. E a partir dessa solubilização, no próximo ataque ou no próximo despejo, esses compostos vão começar a ser retirados, ou melhor, eles vão ser dissolvidos nesse meio que é a água e vai começar a cair na sua jarra, né? Vai passar por todo o processo de percolação e vai cair na sua jarra. Tentando explicar de uma maneira simples, um processo que não é tão simples assim. Eu nem entrei nos pormenores falando de hidrólise, falando de dissolução mais a fundo e advecção. Tem 3 termos aí que eu vou deixar de tarefinha de casa, caso você queira estudar. Agora vou deixar como sugestão alguns tempos de hidratação que podem ser utilizados mediante a torra. Se você tem uma torra muito fresca, essa torra ainda está muito embebida de CO2. Ou seja, a extração vai ser um pouco mais difícil. Então, para você expulsar esse CO2, você vai precisar de uma hidratação um pouco mais longa. Aconselho até 1 minuto de hidratação, tá? Entre 45 segundos e 1 minuto de hidratação já fica legal. O que é uma torra fresca? É muito complicado porque até na literatura não se conseguiu definir ainda um limiar. O que é o limiar ideal para ser considerado uma torra fresca? Empiricamente, eu posso falar para vocês de experimentos que eu já fiz. Então, de 7 dias a 15 dias de torra, caso você vai fazer um filtrado, né, tente utilizar uma hidratação entre 45 segundos, 1 minuto, beleza? Para cafés com torra regular, com tempo regular, eu diria acima de 20 dias, até 30 dias, você já pode utilizar uma hidratação de 30 segundos. Ah, mas e métodos infusionados? Não precisa de hidratação. Aí sim eu posso trazer o lado científico da coisa, que não faz sentido nenhum fazer hidratação em métodos infusionados, haja vista que esse café vai ficar submerso à água o tempo todo. Despejos. Essa variável ela é muito negligenciada, porque ela começa a exigir um pouco mais de técnica e uma análise mais aprofundada. O despejo, eu vou tentar trazer ele em algumas características, tá? Primeira coisa, turbulência. O que é turbulência? Turbulência é fazer com que aquele café que está dentro do seu porta-filtro se movimente. Quanto maior a movimentação desse café, maior a turbulência. Isso é que é turbulência. Como que se causa turbulência numa extração? Basicamente, aumentando o fluxo de água
ou aumentando a altura do seu despejo, né? Então note que como que vai mexer essa água aqui e aqui. Ok? Ou seja, aumentando a altura com o mesmo fluxo, eu consigo causar mais turbulência. Ou, na mesma altura, aumentando o despejo, eu também causo mais turbulência, tá? Então são as duas maneiras que você tem para causar mais turbulência. Então o que, que ela vai fazer? Quanto maior a turbulência, mais eu mexo a cama do café, mais eu solubilizo, mais eu extraio. Ok? Então essa é a ideia. Ah, eu queria ter uma turbulência menor, logo, menor extração. Então é isso que a gente tem que entender. Quantidade de despejos. Quanto mais despejos eu faço, mais eu vou compactando a cama do café. Logo, a água vai tendo mais resistência para passar. Logo, demora mais. Logo, também se extrai mais. Porque aquela água fica mais tempo em contato com o café. Então, olha que interessante. Se eu aumentar a quantidade de despejos, eu também aumento a minha extração. Agora eu vou deixar para vocês o que são as quantidades de despejos mais utilizadas, tá? Despejo simples, 3 despejos e 5 despejos, né, que é o 5 per method. Então são as quantidades mais utilizadas de despejo para fazer uma extração. O que, que você tem que levar em consideração para isso? Quanto mais despejos eu executar, mais vai demorar. Logo, eu posso moer um pouco mais grosso. Quanto menos despejo executar, menos eu vou compactar, mais rápido vai ser a percolação. Logo eu posso moer um pouco mais fino. E aí eu vou explicar para vocês, além da compactação, o porquê 3 despejos é mais rápido, tá? Isso que eu disse que não me aprofundar fisicamente, né? Mas vamos lá. Existe uma lei chamada Lei de Darcy. É uma lei física na qual estuda-se a percolação, que é essa propriedade de você passar um líquido por um meio poroso. No caso, a água pelo café. Esse estudo ele é aplicado basicamente numa estrutura cilíndrica. Obviamente que essa lei de Darcy ela deve ser adaptada para cada tipo de porta-filtro, mas, enfim, não cabe ao caso. Só que se a gente fosse só olhar nessa estrutura cilíndrica, um dos fatores que são preponderantes para que essa percolação seja mais acelerada ou não é a pressão. E como que se aumenta a pressão sobre a cama do café para a percolação ser mais acelerada? Aumentando o volume de água em cima da cama do café. Se eu tenho 3 despejos ao invés de 5, vamos supor que eu esteja fazendo uma receita de 300 ml de água para 20 gramas de café. Eu vou fazer a primeira com 3 despejos. Com 3 despejos eu vou usar 60 gramas, por exemplo, de hidratação e 120 gramas nos outros 2 despejos para fazer, enfim, para terminar a minha extração. Nesse caso, eu vou ter 120 mililitros de água sobre a cama do café, que é um volume maior do que se eu fazer uma divisão de 5, ou seja, 60 a 60, 60, 60, 60. 60? Enfim. Eu tenho o dobro de volume de água, ou seja, eu possuo uma pressão maior, o dobro maior, sobre a mesma quantidade de café. Logo, a percolação vai ser mais acelerada. Então é por isso que menos despejos causa uma aceleração maior na percolação do que 5 despejos, por um exemplo, né? Fazendo um comparativo de 3 para 5. Tem mais coisas para falar sobre isso, como por exemplo, o tipo de despejo, se é circular, se é central, piriri, pororó, mas enfim, aí a gente vai alongar demais essa conversa. Mas o principal aqui é vocês entenderem que quanto mais turbulência, maior extração, menos turbulência, menor extração, quanto mais despejos, maior extração, quanto menos despejos, menor extração. Próximo. Vamos para o método de preparo. Para quem me acompanha no Instagram já viu que eu soltei um Reels, já faz um tempo, falando sobre as geometrias de alguns porta-filtros e como eles afetam, né? Então, para a gente entender como que a geometria do porta-filtro afeta, vamos começar falando de filtros cônicos. Porta-filtros cônicos, perdão. Porta-filtros cônicos são porta-filtros que possuem uma percolação mais acelerada, exatamente pelo fato da coluna de água que fica sobre o café ser maior do que num porta-filtro
flat bed, flat bottom ou base plana, ou até base reta, enfim. Ou seja, ele vai fazer com que seja mais acelerada essa percolação. Já num filtro base plana, nós vamos ter um realce da doçura, porque a hidratação dessa cama ela é mais homogênea, a cama fica mais baixa e tende, inclusive, a ter menor risco de superextração. Só que não ressalta tanta acidez, quanto porque a eficiência de extração é menor do que a de um porta-filtro cônico, tá? Então, se você gosta mais de doçura, um porta-filtro flatbed talvez seja a melhor solução, tá? Aí nós vamos para os porta-filtros trapezoidais, como por exemplo um Melita 102. Esses carinhas aqui, eles possuem uma forma híbrida de extração sensorial, no que se refere ao sensorial. Ele vai ser um híbrido entre acidez e doçura, mas sem muita complexidade. Normalmente tende a ser até um pouco mais lenta a extração do que num flatbed. Aí nós damos mais um salto, a gente fala de... não é um tipo de porta-filtro em termos geométricos, né? Mas o comportamento é diferente porque são os infusionados, né? Como, por exemplo, uma prensa francesa. A prensa francesa ela vai tender a entregar mais corpo e mais textura por dois motivos, porque o café fica mais tempo em contato com a água, não tem uma filtragem por meio de um papel, o que filtra acaba sendo essa tela de inox, né, que inclusive permite com que os ultrafines, né, que são partículas com menos de 100 microns, passem para sua bebida, trazendo uma bebida um pouco mais suja e com textura. Isso não quer dizer que é ruim ou que é bom, é um perfil diferente de extração. Aí nós também temos métodos pressurizados como a moca, que também tem características de trazer mais corpo e mais textura. E aí a gente entra no expresso, entre outros carinhas. Enfim, só para vocês entenderem o que cada um pode trazer de sensorial para a sua xícara, tá? Aí começam as correlações. Se eu tenho métodos que vão demorar mais para passar água, eu não posso moer muito fino, senão a extração vai ser em excesso. Então, métodos, por exemplo, como os infusionados, devem ter uma moagem mais grossa. Métodos trapezoidais e métodos flatbed pode cair para uma moagem média para média grossa. E métodos cônicos, por ser mais acelerado, moagem média fina até moagem média, tá? Aí tudo vai depender do perfil do seu café e também, obviamente, da geometria do seu porta-filtro. Aí, aproveitando já e falando de filtros. Tem alguns exemplos aqui. Vixe, muitos exemplos. Vamos lá, vamos entender as características dos filtros, tá? Vamos começar pelo popularzão. E o que esse filtro ele vai interferir no sensorial do café? Um filtro de pano, né, convencional, ele não vai filtrar tão bem assim as partículas. Logo, ele vai entregar mais oleosidade, ele vai entregar um corpo mais untuoso, ele vai entregar textura na xícara também. Mas uma xícara um pouquinho mais suja, sem muita clareza. Mas é um perfil de extração. Idem para esses carinhas aqui, que são os filtros de inox, que ele também vai entregar um pouco mais de corpo e textura e oleosidade para a sua xícara. E aí nós também temos os filtros de papel, que são filtros que tendem a reter um pouco mais os óleos, retém também mais as partículas, como eu disse, os ultrafines lá, então eles não vão sujar a sua xícara, então vai entregar uma xícara mais limpa, com maior percepção de acidez e notas mais delicadas. Obviamente que a depender do perfil do seu café, ele também pode entregar mais doçura e mais corpo. Mas o que a gente tem que entender aqui? Quanto mais poroso, né? Quanto menor a propriedade de filtração, de filtragem desse seu material, você vai ter que também moer mais grosso. Porque se você moer muito fino, pode ser com que ele passe essas partículas para sua xícara, trazendo gostos indesejados. Por exemplo, se eu estou utilizando um método infusionado como a prensa francesa, se eu moer muito fino, quando eu descer um êmbolo para fazer a filtragem, boa parte dessas partículas vão ficar junto ao café, né? A bebida café, né? Não ao pó café. E isso vai trazer um gosto vai trazer uma textura arenosa, não vai ficar legal. Idem
para filtros que utilizam aqui malha de inox e também para filtros de pano. Já falando de filtros de papel, se eu utilizar uma moagem extremamente fina, eu posso causar também entupimento. Por isso nós temos que nos atentar ao tipo de papel que é utilizado, tá? Existem diferentes tipos de filtro no mercado. Tem filtros com parede lisa, filtros com parede crepada, com algumas ondulações. Existem diferentes geometrias de filtros, filtros cônicos, filtros wave para base plana, enfim. Cada um deles possui algumas características. Mas pensando no geral, filtro de papel vai trazer um sensorial mais limpo, em detrimento, obviamente, dos filtros de pano e filtros de inox, tá? Então, caso você goste de um desses outros perfis sensoriais, você já sabe agora ao que recorrer. E também a granulometria utilizada. Agora a gente vai entrar na nona variável, né? Que é a variável grau de torra. Então, o que a gente precisa entender no grau de torra? Seu café verde foi torrado por alguém, né? Por alguma torrefação. E essa torra, ela tem tudo a ver em como você deve proceder na sua extração. Se você tem uma torra muito clara, essa torra muito clara ela é menos solúvel, ou seja, você precisa de mais energia para conseguir fazer essa extração. Então pode ser que você tenha que utilizar uma temperatura maior ou moer até mais fino para aumentar a área de contato do café com a água ou da água com o café, vice-versa, ok? Quando você já tem uma moagem escura indo para o outro extremo, ela já é muito mais solúvel, então é muito mais fácil extrair aqueles compostos solúveis de dentro do seu café. Então, se eu utilizar uma temperatura muito alta, eu vou extrair rapidamente aquilo que eu quero e rapidamente também aquilo que eu não quero. Então, a margem de tempo, né, para o erro, ela fica muito estreita. Então, é um risco muito grande. Por isso, é recomendado utilizar temperaturas mais baixas para quando a gente está utilizando torras mais escuras. Então, este é o racional que você tem que levar da agora em diante, que é: estou utilizando grãos com torra mais clara, eu preciso fazer um esforço maior para extrair. Posso causar mais turbulência com o meu despejo. Nota como tem correlação entre variáveis? Eu posso utilizar uma granulometria menor, eu posso utilizar uma temperatura de água maior, eu posso utilizar mais despejos para conseguir fazer uma extração mais eficiente. Se eu estou utilizando uma torra mais escura, eu posso abaixar a temperatura, eu posso também diminuir a quantidade de café que eu estou utilizando, eu posso diminuir o número de despejos, eu posso aumentar a granulometria. Então, essa nona variável, que é o grau de torra, ela é tão importante quanto as outras. Você não tem controle sobre o grau de torra, mas você tem controle sobre todas as outras variáveis que implicam na extração daquele perfil de torra que foi feito para aquele café. Agora a gente vai falar do 10º elemento aqui, da 10ª variável, que é a água. Para quem já acompanha este canal e também acompanha o meu perfil no Instagram, já notou que eu falo um pouquinho de água todo dia, ou pelo menos, né, com certeza toda semana eu estou falando uma coisa sobre água. Né? Se a gente fosse traçar aqui uma correlação que o café é a alma da bebida, correto? A água é o corpo, ou seja, é ela que detém essa alma que é o café. Então, se você não possui uma boa água, a sua bebida nunca vai ser boa. Esquece, você pode ter o café mais caro do mundo. Tem um aí que foi vendido a mais de $30 mil o quilo. Enfim, você pode ter ele. Se você utilizar uma água da torneira, uma água não filtrada, não vai ficar legal. Então eu vou tentar ser mais superficial a respeito de água neste vídeo, porque eu vou me aprofundar em alguns outros e já disse também em vídeo de como remineralizar água, sobre alguns aspectos mais detalhados, um pouco mais complexos, que não cabe a esse vídeo. Vamos lá. O primeiro passo que você tem que ter é referente à água. Sempre utilizar uma água filtrada, ou seja, que não tenha cloro, não tenha cloramina, não seja uma água muito dura. Aí a gente vai entrar em alguns conceitos, né?
O que é dureza? Imagina que a dureza é o tempero da água. Então é a quantidade de cálcio e de magnésio que essa água tem, que se isso for em excesso, vai entregar um gosto de giz ou um gosto muito amargo, vai entregar uma extração muito confusa que você não tem clareza nenhuma em nenhuma nota, né? Então, essa água com muito tempero, com muita dureza, seria o equivalente a você estar temperando a sua salada e enchendo de sal até o talo e depois você não consegue comer ou não consegue sentir nem o gosto da salada. Será que salada também não tem gosto nenhum, né? Mas enfim. Então a gente vai tentar fazer essa correlação, tá? Então, para o segundo passo, eu aconselho que você observe se você já tem as propriedades físico-químicas da água da sua cidade, a água que chega, ou se você compra uma água de galão, ou você compra uma água mineral de garrafa, enfim, de 1,5 litro, 5 litros, observar essas propriedades físico-químicas e se elas, de fato, são as ideais para a extração do seu café. Aí você pode perguntar, poxa vida, mas tá complicando demais isso daqui, eu vou ficar louco. Existe um site que alguém fez, quem será que fez? Que chama alvaromagri.com, que coincidência, que você pode acessar aí, é gratuito, e lá tem algumas ferramentas, dentre elas o avaliador de água mineral. E nesse avaliador de água mineral você pode colocar as propriedades físico-químicas do seu café, lá eu direciono certinho, e ele vai te falar se aquilo está dentro de um padrão SCA, que seria um padrão mais recomendado para você fazer a extração do seu café. E aí, se você já está ficando mais bitolado ainda, você já passou desse passo, você já pode começar a brincar com água, fazendo blend de água, misturando uma água com a outra para atingir alguma propriedade que seja interessante. E se você estiver ainda mais empenhado nessa questão da água, você pode começar a construir a sua própria água com soluções remineralizantes que você pode comprar, né? Então você destila água ou desmineraliza água, inclusive tem um vídeo, foi o último vídeo que eu postei nesse canal, inclusive, falando sobre desmineralização de água, e você pode repor esses minerais para fazer uma extração ainda mais modulada, ainda mais controlada, utilizando uma Lotus, uma Pax, ou até as soluções que você mesmo pode construir, que eu ensinei no primeiro vídeo, inclusive, desse canal no YouTube, foi mostrando como fazer soluções remineralizantes. Enfim, a água eu utilizo como fechamento desse vídeo, porque ela é tão importante quanto o café. Na realidade, ela só não é mais importante do que o café. Não basta técnica, não basta equipamentos caros, nada disso vai ser tão bom quanto ter um excelente café e ter uma excelente água para fazer a sua extração, tá? Para fazer um fechamento geral desse vídeo, eu queria deixar também algumas questões, tá? Primeira coisa, você não vai acertar. Você vai mais errado do que acertar, tá? Você não vai sair acertando de primeira. Receita foi feito para ser um guia e não para ser a voz da razão. Tudo vai depender do sensorial. Se você gosta ou não gosta daquele perfil também. Então você sempre vai ter que adaptar para aquilo que você gosta. Não adianta eu empurrar o meu gosto para você. E você também não é obrigado a aceitar o gosto de ninguém, meu amigo. Você vai fazer a extração que você gosta. Se você gosta do sensorial num café tradicional, ótimo. Como fazer então para ressaltar o sensorial de um café, dentro de um café especial, como eu consigo ressaltar as características de um café tradicional? Eu quero um café super extraído, eu quero um café que traga bastante amargor, porque eu gosto do amargor. Você sabe agora como extrair mais amargor de um café. Ah, mas eu não gosto disso, então você sabe agora como extrair mais doçura e extrair também mais acidez, tá? O mais importante aqui é entender os conceitos e dominar as variáveis da extração e não simplesmente sair seguindo receita, porque toda receita tem um racional e agora você está apto a interpretar as receitas. Caso você tenha alguma dúvida, você vai deixar aqui nos comentários, vai me adicionar no Instagram e perguntar para mim lá no Instagram também, no @alvaromagri, e qualquer dúvida, enfim, como já disse, fico à disposição. Um grande beijo!